Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, existe uma graça extraordinária sendo derramada do céu sobre sua vida. Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, aquele que carregou as chagas de Cristo em seu próprio corpo, revelou um segredo espiritual tão poderoso que transformou milhares de almas desesperadas em testemunhas vivas do poder de Deus. Hoje, neste dia especial marcado pela providência divina, você está prestes a descobrir como receber as bênçãos mais abundantes do Santíssimo Sacramento. Se você permanecer até o final deste vídeo, uma porta celestial se abrirá sobre sua família, sua saúde, suas finanças e todos os seus impossíveis. Não saia agora, porque o que Padre Pio revelou pode mudar sua eternidade. Isso não é coincidência. Deus trouxe você até aqui. Você vai aprender neste vídeo o método exato que Padre Pio utilizava para entrar na presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento e receber respostas, milagres, curas e libertações que a medicina e a lógica humana não conseguem explicar. Você descobrirá o que fazer antes de se aproximar do sacrário, qual oração pronunciar em silêncio, como preparar seu coração e sua alma e, principalmente, como permanecer em estado de graça para que as bênçãos não sejam bloqueadas. Fique até o final, porque no encerramento deste vídeo você receberá uma oração poderosa de Padre Pio, que nunca falha quando pronunciada com fé verdadeira. Padre Pio não foi um santo comum. Ele foi escolhido por Deus para carregar em seu corpo as 5 chagas sagradas de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante 50 anos, ele sangrou diariamente pelas mãos, pelos pés e pelo lado do peito. Médicos, cientistas, céticos tentaram explicar e jamais conseguiram. Padre Pio tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo para consolar os aflitos. Ele lia os corações das pessoas no confessionário, revelando pecados esquecidos e ocultos. Converteu milhares de almas endurecidas apenas com o olhar. Mas o que poucos sabem é que todo esse poder espiritual vinha de um único lugar: suas horas intermináveis diante do Santíssimo Sacramento. Padre Pio passava noites inteiras de joelhos diante do sacrário, conversando com Jesus como quem conversa com um amigo íntimo. E foi lá, naquele silêncio sagrado, que ele recebeu as revelações mais profundas sobre como obter as graças de Deus. Ele dizia que não existe oração mais poderosa do que aquela feita diante de Jesus Eucarístico, porque ali está o próprio Deus vivo, presente, real e atuante. O Santíssimo Sacramento não é um símbolo, não é uma lembrança, não é uma representação. É o próprio Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade presente de forma real e substancial naquela hóstia consagrada. Quando você se ajoelha diante do sacrário, você está literalmente aos pés de Deus encarnado. A mesma presença que curou os cegos, fez os paralíticos andarem, ressuscitou os mortos e perdoou os pecadores está ali diante de você, esperando que você abra seu coração. Padre Pio ensinava que muitas pessoas entram na igreja, mas poucas realmente encontram Jesus porque não sabem como se aproximar dele. Elas rezam mecanicamente, pensam em 1000 coisas ou simplesmente pedem sem antes adorar. O segredo revelado por Padre Pio é que antes de pedir é preciso adorar. Antes de falar é preciso ouvir. Antes de receber é preciso se esvaziar. Deus não nega nada a um coração humilde, quebrantado e confiante, mas ele se afasta do coração orgulhoso, apressado e cheio de si. A Eucaristia é o trono da misericórdia, é o lugar onde o céu toca a terra. E Padre Pio nos ensinou que, se quisermos experimentar o poder transformador de Deus, precisamos nos colocar diante desse trono com a mesma fé com que os apóstolos se colocaram diante de Jesus ressuscitado. Agora preste muita atenção, porque vou revelar passo a passo o que Padre Pio fazia e o que ele nos ensinou a fazer quando nos aproximamos do Santíssimo Sacramento. Primeiro, antes de sair de casa, faça o sinal da cruz e peça ao Espírito Santo que prepare seu coração. Diga em voz baixa: Espírito Santo de Deus, vem sobre mim e purifica minha mente, meu coração e minha alma, para que eu possa estar dignamente diante de Jesus. Segundo, ao chegar na igreja, faça uma genuflexão profunda diante do sacrário. Não seja apressado. Dobre o joelho devagar, reconhecendo que está entrando na presença do Rei dos Reis. Padre Pio fazia genuflexões tão profundas que tocava a testa no chão em sinal de total submissão. Terceiro, sente-se ou ajoelhe-se em silêncio
e feche os olhos. Respire fundo 3 vezes e silencie todos os pensamentos. Imagine que você está entrando no cenáculo onde Jesus instituiu a Eucaristia. Visualize a luz de Cristo envolvendo você. Quarto, comece pela adoração. Não peça nada ainda. Apenas diga: Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te amo. Jesus, eu creio que tu estás aqui presente, vivo e real. Repita isso quantas vezes forem necessárias até sentir seu coração aquecer. Padre Pio dizia que quando o coração esquenta, é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Quinto, depois de adorar, faça o exame de consciência. Peça perdão por seus pecados. Não esconda nada de Jesus. Ele já sabe de tudo, mas quer ouvir de você. Diga: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu me arrependo. Perdoa-me e purifica-me. Sexto, agora sim você pode apresentar seus pedidos. Mas faça isso com humildade. Não negocie. Apenas coloque tudo aos pés de Jesus e diga: Senhor, se for da tua vontade, concede-me esta graça. Mas se não for, que seja feita a tua vontade e não a minha. Padre Pio ensinava que essa é a oração mais poderosa, porque imita a oração de Jesus no Getsêmani. Sétimo, termine agradecendo. Agradeça pelas graças que você já recebeu. Agradeça pela vida, pela saúde, pela família, pela fé. Agradeça mesmo que ainda não tenha recebido o que pediu, porque a gratidão abre as portas do céu. Por fim, antes de sair, faça novamente uma genuflexão e diga mentalmente: Jesus, eu confio em ti. Padre Pio repetia essa frase centenas de vezes por dia. Se você fizer isso com fé verdadeira, com frequência, com perseverança, as bênçãos de Deus começarão a se manifestar de formas que você nem imagina. Vou compartilhar com você um relato que comprova o poder dessa prática. Havia uma mulher na Itália chamada Maria, que estava à beira do suicídio. Ela tinha perdido o marido num acidente, o filho estava envolvido com drogas e ela mesma enfrentava uma doença grave, sem cura. Ela entrou numa igreja desesperada pela última vez antes de desistir de tudo. Não sabia rezar direito, não tinha fé forte, mas algo em seu coração a fez ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Ela começou a chorar e entre lágrimas disse apenas: Jesus, se tu existes, ajuda-me porque eu não aguento mais. Naquele momento, ela sentiu uma paz inexplicável envolver seu corpo. Uma voz interior muito suave disse: eu estou aqui, nunca te deixei, confie em mim. Maria saiu da igreja transformada. Nos dias seguintes, seu filho procurou ajuda e entrou numa clínica de recuperação. Um médico descobriu um tratamento experimental para sua doença e ela conseguiu um emprego que lhe devolveu a dignidade. Maria passou a visitar o Santíssimo Sacramento todos os dias. Ela dizia: eu encontrei Jesus de verdade. Não foi numa visão, foi no silêncio da adoração, e ele me salvou. Esse é o poder da presença eucarística. Esse é o segredo que Padre Pio viveu e ensinou. Padre Pio disse uma frase que precisa ecoar em seu coração agora. A força do cristão está na oração diante do Santíssimo Sacramento. Sem ele, somos fracos. Com ele, somos invencíveis. Você que está assistindo agora não chegou aqui por acaso. Deus permitiu que este vídeo chegasse até você porque Ele quer restaurar sua fé, curar suas feridas e abrir caminhos impossíveis em sua vida. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se colocar diante de Jesus Eucarístico com humildade, com fé, com expectativa. Não espere ter fé perfeita para ir. Vá com a fé que você tem, por menor que seja, e Jesus completará o resto. Padre Pio nos ensina que Jesus nunca rejeita quem o procura de coração sincero. Existe algo que Padre Pio revelou em suas cartas espirituais e conversas íntimas com seus filhos espirituais que poucos conhecem. Ele explicava que quando estamos verdadeiramente na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito experimentam sinais concretos dessa presença divina. Não são alucinações, não são emoções fabricadas, são manifestações reais da graça de Deus operando em nós. Padre Pio descrevia 5 sinais principais que comprovam que Jesus está tocando profundamente aquela alma que o adora. O primeiro sinal é uma paz inexplicável que invade o coração. Não é uma paz comum. É uma paz que não depende das circunstâncias externas. Você pode estar atravessando tempestades terríveis na vida, mas quando se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento,
Uma tranquilidade sobrenatural envolve você. É como se uma voz interior dissesse: está tudo sob controle, eu cuido de você. Padre Pio vivia essa paz mesmo enquanto carregava dores físicas insuportáveis por causa dos estigmas. Ele dizia que a paz de Cristo é o primeiro presente que Jesus dá a quem o busca com sinceridade. O segundo sinal é o arrependimento genuíno pelos pecados. Diante de Jesus Eucarístico, o Espírito Santo ilumina nossa consciência e começamos a enxergar nossas falhas com clareza. Não é um sentimento de condenação, mas sim de compunção de coração partido diante do amor infinito de Deus. Padre Pio chorava copiosamente diante do sacrário, não de tristeza, mas de amor. Ele via o quanto Jesus sofreu por nossos pecados e isso o movia à conversão diária. Quando você sentir essa tristeza santa por ter ofendido a Deus, saiba que é um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo em você. Não resista a esse movimento. Deixe que Deus transforme seu coração. O terceiro sinal é o desejo ardente de mudar de vida. Você sai da adoração querendo ser uma pessoa melhor. Quer perdoar quem te feriu. Quer reconciliar relacionamentos quebrados. Quer abandonar vícios e maus hábitos. Quer viver em santidade. Esse desejo não vem de você. É o próprio Jesus plantando sementes de transformação em sua alma. Padre Pio sempre dizia que não adianta passar horas diante do Santíssimo Sacramento e continuar vivendo na mesmice do pecado. A verdadeira adoração produz frutos de santidade. Se você está sentindo esse desejo agora, enquanto ouve estas palavras, agradeça, porque isso é graça divina operando em você. O quarto sinal é a clareza mental para tomar decisões importantes. Quantas vezes você já ficou confuso sem saber que caminho seguir? Padre Pio aconselhava os fiéis a levarem suas dúvidas e incertezas diante de Jesus Eucarístico. Ele garantia que ali na presença do Mestre Divino, a mente se ilumina e o caminho certo se revela, não necessariamente através de vozes ou visões, mas através de uma certeza interior, uma intuição espiritual que nos guia com segurança. Se você precisa tomar uma decisão difícil sobre trabalho, casamento, família, saúde, vá até uma igreja, ajoelhe-se diante do sacrário e peça luz ao Espírito Santo. Você ficará surpreso com a clareza que virá. O quinto sinal é a força para suportar as provações da vida. Padre Pio viveu uma vida de sofrimentos intensos. Além dos estigmas, ele enfrentou perseguições injustas, doenças graves e ataques espirituais do inimigo, mas ele nunca desistiu. Ele dizia que sua força vinha inteiramente de suas horas diante do Santíssimo Sacramento. Ali, ele se abastecia da graça necessária para continuar. Jesus não remove necessariamente as cruzes de nossa vida, mas nos dá força para carregá-las. Se você está passando por um momento difícil de dor, de luto, de doença, de desemprego, de solidão, corra para Jesus Eucarístico. Ele é o pão da vida, que sustenta os cansados e sobrecarregados. Padre Pio tinha um conhecimento profundo sobre os milagres eucarísticos que aconteceram ao longo da história da Igreja. Ele estudava esses prodígios e os usava para fortalecer a fé dos que duvidavam da presença real de Cristo na Eucaristia. Um dos milagres que mais impressionava Padre Pio era o milagre eucarístico de Lanciano, na Itália, ocorrido no século VIII. Um monge que duvidava da transubstanciação estava celebrando a missa quando a hóstia consagrada se transformou literalmente em carne humana e o vinho em sangue humano. Essa carne e esse sangue estão preservados até hoje, há mais de 1000 anos, sem qualquer tipo de conservação química. Análises científicas modernas confirmaram que é carne do tecido do músculo cardíaco e sangue do tipo AB positivo, o mesmo tipo encontrado no Santo Sudário de Turim. Padre Pio visitou Lanciano diversas vezes e rezava horas diante daquela relíquia milagrosa. Ele explicava aos fiéis que Deus permite esses milagres eucarísticos não porque precise provar sua existência, mas porque conhece nossa fragilidade, nossa necessidade de sinais visíveis. Jesus sabe que somos seres humanos limitados e por isso, de tempos em tempos, ele manifesta sua presença de forma palpável, inegável, científica. Padre Pio dizia que se você ainda duvida que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, pesquise sobre os milagres eucarísticos. Existem centenas deles documentados, investigados, aprovados pela Igreja.
São fatos históricos impossíveis de negar, mas Padre Pio ia além. Ele ensinava que não precisamos esperar por um milagre físico para experimentar a presença real de Jesus. O maior milagre é o que acontece dentro de nós quando nos abrimos para a graça eucarística. É o milagre da conversão. É o milagre da cura interior. É o milagre da libertação de vícios e de opressões espirituais. É o milagre da restauração de famílias destruídas. É o milagre da esperança renascendo em corações desesperados. Esses milagres acontecem todos os dias em todas as igrejas do mundo onde há um sacrário e onde há almas dispostas a se encontrarem com Jesus. Padre Pio costumava dizer que o maior desperdício espiritual que um católico pode cometer é passar diante de uma igreja e não entrar para visitar Jesus. Ele comparava isso a um filho que passa na frente da casa do pai e não entra para cumprimentá-lo. Jesus está lá esperando. Ele não vai forçar você a entrar, mas ele espera. Ele deseja esse encontro íntimo com você. Ele quer ouvir sua voz, quer enxugar suas lágrimas, quer carregar seus fardos, quer curar suas feridas, quer responder suas orações. Mas tudo isso requer que você dê o primeiro passo, que você entre, que você se ajoelhe, que você abra seu coração. Padre Pio foi um dos maiores exorcistas da história da igreja. Ele enfrentou o demônio face a face inúmeras vezes. Satanás o atacava fisicamente, deixando marcas de surras em seu corpo. Mas Padre Pio sempre vencia. E ele revelou qual era sua arma secreta: a Eucaristia. Ele ensinava que não existe poder nas trevas que resista à presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. O inferno treme diante de uma hóstia consagrada. Os demônios fogem apavorados de uma igreja onde está o sacrário. Por quê? Porque ali está o próprio Deus encarnado, o Verbo eterno, que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Padre Pio aconselhava as pessoas que estavam sendo atacadas espiritualmente ou que sentiam opressões estranhas, medos inexplicáveis, pesadelos, tormentos mentais, a fazerem uma coisa muito simples: passarem tempo prolongado diante do Santíssimo Sacramento. Ele garantia que a luz de Cristo ali presente dissiparia todas as trevas, e os testemunhos são incontáveis. Pessoas que viviam atormentadas por anos encontraram libertação completa após algumas horas de adoração eucarística. Vícios que pareciam impossíveis de vencer foram quebrados diante do sacrário. Pensamentos suicidas desapareceram. Raivas profundas se dissolveram. Mágoas antigas foram curadas. Isso não é magia. É o poder de Deus operando de forma real e concreta na vida de quem se coloca à disposição da graça divina. Padre Pio explicava que quando adoramos Jesus eucarístico, estamos permitindo que sua luz penetre nas áreas mais escuras de nossa alma. E onde entra a luz de Cristo, as trevas precisam sair. Não há negociação, não há meio termo. Ou você está na luz ou está nas trevas. E a Eucaristia é a luz que brilha mais forte neste mundo caído. Se você está enfrentando batalhas espirituais em sua vida, seja através de tentações persistentes, seja através de relacionamentos tóxicos, seja através de ambientes pesados carregados de negatividade, faça o que Padre Pio ensinou. Vá até uma igreja, entre em adoração, permaneça ali mesmo que você não sinta nada a princípio. A fé não se baseia em sentimentos, mas em convicção. Continue ali em oração silenciosa, pedindo que Jesus te fortaleça, te proteja, te liberte. Você pode rezar o terço, pode ler as Escrituras em voz baixa, pode simplesmente ficar em silêncio, contemplando a presença divina. O importante é estar lá. O importante é não desistir, porque Jesus está trabalhando em você mesmo quando você não percebe. Padre Pio profetizou antes de sua morte, em 1968, que viria um tempo em que a humanidade enfrentaria crises sem precedentes. Um tempo de confusão, de medo, de guerras, de doenças, de divisões familiares, de perda de fé. Ele disse que nesse tempo a única âncora segura seria a Eucaristia. Ele implorava aos fiéis que não abandonassem Jesus sacramentado, porque sem ele estaríamos perdidos nas tempestades do mundo. Olhe ao redor. Vivemos exatamente esse tempo que Padre Pio previu. O mundo está mergulhado em crises de todos os tipos. As famílias estão desintegradas. A violência aumenta. A depressão e a ansiedade atingem níveis alarmantes. Muitos estão perdendo a fé ou substituindo a verdade por mentiras convenientes. Mas no meio desse caos,
Jesus continua presente no Santíssimo Sacramento. Ele continua nos sacrários de milhares de igrejas ao redor do mundo, esperando por você, esperando por mim, esperando por todos nós. Padre Pio nos chama hoje através deste vídeo, através desta mensagem que chegou até você. Ele está intercedendo por você no céu neste exato momento. Ele está pedindo a Jesus que toque seu coração, que abra seus olhos espirituais, que te conduza ao encontro transformador com a Eucaristia. Não ignore este chamado. Não deixe para depois. Não diga que está ocupado demais ou que não tem tempo. Você tem tempo para redes sociais, para televisão, para conversas vazias, mas não tem tempo para o Rei do Universo que te ama infinitamente. Padre Pio chorava quando via igrejas vazias. Ele dizia que Jesus fica sozinho no sacrário, esperando visitas que nunca chegam. Enquanto isso, corremos atrás de soluções humanas, de terapias, de medicamentos, de conselhos de autoajuda e esquecemos que a fonte de toda cura, de toda paz, de toda alegria verdadeira está ali ao nosso alcance, disponível gratuitamente 24 horas por dia. Não estou dizendo que terapias e medicamentos são ruins. Eles têm seu lugar, mas eles sozinhos não preenchem o vazio espiritual que só Deus pode preencher. Eles sozinhos não curam as feridas da alma que só Jesus pode curar. Este é o momento de decisão. Você vai continuar tentando resolver tudo sozinho com suas próprias forças ou vai se render a Deus e permitir que Ele assuma o controle? Você vai continuar carregando fardos que não foram feitos para você carregar ou vai entregá-los aos pés de Jesus Eucarístico? A escolha é sua, mas saiba que Padre Pio te garante do céu que se você fizer a escolha certa, se você der esse passo de fé, sua vida nunca mais será a mesma. As bênçãos que você receberá não são apenas materiais, mas principalmente espirituais. Você terá paz em meio ao caos, terá esperança em meio ao desespero, terá amor em meio ao ódio, terá luz em meio às trevas. E isso não tem preço. Isso vale mais do que todo o ouro e prata do mundo. Agora eu peço a você uma atitude de fé. Nos comentários abaixo, escreva: Padre Pio intercede por mim. Escreva o nome de uma pessoa querida que precisa de oração. Escreva sua intenção mais profunda. Eu vou rezar por cada nome que aparecer aqui. Nossa comunidade vai rezar junto. Porque quando nos unimos em oração, o céu se abre. Curta este vídeo como um ato de fé. Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos espirituais. Compartilhe este vídeo com quem está sofrendo, com quem perdeu a esperança, com quem precisa de um milagre. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Vou encerrar com a oração que Padre Pio fazia diante do Santíssimo Sacramento. Feche os olhos e reze comigo. Jesus sacramentado, eu creio que Tu estás aqui presente neste momento. Eu Te adoro com todo o meu coração. Perdoa meus pecados, cura minhas feridas, liberta-me de todo o mal, abençoa minha família, protege meus filhos, abre caminhos onde tudo parece fechado. Dá-me a graça de confiar sempre em Ti. Pai Pio de Pietrelcina, intercede por mim junto a Jesus. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com você agora e sempre. Vá em paz e leve essa mensagem adiante. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.